a inspiração, né, que nos envolva a todos nesse nosso momento, nesse nosso encontro de hoje, nos inspirando, nos intuindo, ampliando a nossa mente para que a aprendizagem se efetive de uma maneira harmoniosa, segura, não é? E com amorosidade. Você vai aumentar, Renilda, um pouquinho, meu anjo? Está muito pequenininho, a gente não vai conseguir ler, minha querida. Você está sem som, meu bem. A minha preocupação com esse som daqui, que aí eu desliguei o meu. Eu fechei a apresentação e eu vou abrir de novo. Espera ainda. Ah, meu pai, não foi que eu botei isso. Salvar. Jesus, eu fechei tudo. Peraí, o Reginaldo me dê só um tempinho. Daremos. Eu achar aqui. Tranquilamente. Oxente, menina, que é isso? Eu com tudo bonitinho aqui. Que às vezes as coisas somem das nossas vistas, né? Mas eu vou achar daqui a pouquinho. Oh, pai. E tava salvo aqui. Cadê o negócio, menina? Agora, sabe o que eu estava pensando, Regi? Por que a nossa aula de português é tão cheia de situações, mas é porque é em nome do bem, em nome do amor, as coisas são mais desafiadoras. Peraí, deixa eu ver aqui onde foi que eu botei, que eu salvei. Hoje são quantos? 5 do quanto? 6, hoje 6. 6 do 5. Hoje. 105. Eu salvei, menina. É porque, olha o que acontece. Eu baixei a aula, agora eu fui ampliar e fechei, foi a chibata toda. Agora eu vou achar onde foi que eu botei. Peraí. Como é que eu faço para pesquisar aqui, Bruno? Ajuda aqui, Bruno. 29. Aula de português. Nem aparece a aula de português que eu quero. Peraí. Vou cá. Ô, Senhor, me ajuda aqui, pai. 6 do 5. Já achei. Eu já achei. Pronto, é só ter calma, minha querida. Já achei. É porque é diferente, as coisas para nós. As coisas para nós é diferente. Vamos agora. Agora ela vai. Creio em Senhor Jesus, tela cheia. Ele vai ficar. Não, vai apresentar outro. Janela. Tá bom agora? Ficou bom? Assim, pronto. Tá bom? Tá ótimo. Então, nessa nossa mensagem, e eu gostaria de saber se alguém aí está desejoso de fazer a nossa ação inicial, depois que eu ler a harmonização, a mensagem. Alguém gostaria? Eu faço. Então, Ipiaú. Denise. Está com nome diferente, Denise, aí? Porque eu estou entrando pelo e-mail da escola. Ah, entendi. Então, é isso, esse som. Renilda, então passa aí já para eu ler a mensagem.
para nós darmos início ao nosso estudo de hoje. Aí. Senhor, ensina-nos. Senhor, sabemos o que nos dizes. Ensina-nos a escutar-te. Conhecemos o caminho. Ensina-nos a percorrê-lo. Procuramos a paz. Ensina-nos a descobri-la. Possuímos o amor. Ensina-nos a sublimá-lo. Temos o trabalho. Ensina-nos a servir. Concedeste-nos a fé. Ensina-nos a mantê-la. Colhemos o benefício. Ensina-nos a plantá-lo. Admiramos a humildade. Ensina-nos a adquiri-la. Medimos o tempo. Ensina-nos a aproveitá-lo. Retemos recursos. Ensina-nos a distribuí-los. Necessitamos da ordem. Ensina-nos a guardá-la. Por favor, Renilda. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, sejam quais forem as nossas dificuldades e problemas, faze-nos reconhecer que somos teus aprendizes. Por acréscimo de misericórdia, não nos entregues a nós mesmos. Renova-nos no que somos, para que sejamos o que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. E seja qual for a tarefa em que a tua infinita bondade nos situe, ensina-nos, Senhor, a compreender e amar, abençoar e servir contigo, hoje e sempre. Emmanuel. Texto lindo. Denise, é contigo. Hein? Pode fazer a oração? Pode. Querido e amado Mestre Jesus, como acabamos de ler a harmonização, ensina-nos em tudo na vida, Pai. Ensina-nos a ter paciência, a ter bondade, a ter caridade, a ter fé, a poder servir cada vez mais aos nossos semelhantes e que a gente possa evoluir cada vez mais nesse mundo em que habitamos. Obrigada por esse reencontro, eu já estava com saudade. Abençoa, Senhor, cada um dos meus colegas que aqui estão, aos familiares deles, e em especial a Pro, que dispõe do seu tempo, da sua calma, da sua paciência, da sua sabedoria, para nos passar os melhores ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. E esse texto eu escolhi, como eu sempre, na hora de preparar nossas aulas, eu faço com tanto amor, eu procuro sempre, assim, sincronias, porque nós somos aprendizes na vida, não é? Somos sempre aprendizes, então a gente sempre pede ao Senhor para Ele nos ensinar cada vez mais como nós nos tornarmos seres humanos melhores, seguindo as leis divinas, as leis de Deus, as leis do amor, do perdão e da misericórdia. Vamos adiante. E aí, a nossa querida amiga Renilda, ela tem essa dúvida, me pediu para retirá-la, e eu vou tentar, não é, retirar. Ela perguntou:
Como é que eu devo dizer? Eu tinha falo ou eu tinha falado? Vamos lá. A forma correta é eu tinha falado. Esse tempo é um tempo composto. Quando nós formos estudar o verbo, nós vamos estudar os tempos compostos. Por que é um tempo composto? Se vocês observarem aí, eu tenho dois verbos. O verbo ter, tinha, e o verbo falar, o particípio, falado. Então, eu tenho um tempo composto. E aí, o verbo falar, ele só admite a forma falado. Não existe, quando eu só posso dizer falo, se eu for conjugar no presente do indicativo. Por exemplo, eu falo português. É o verbo falar no presente do indicativo. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Mas se eu quero usar o tempo, o pretérito perfeito composto, que é eu tinha falado, eu não posso dizer eu tinha falo. Porque só admite, eu só tenho um particípio, que é falar. O que é particípio, Renilda? Você lembra o que é particípio do verbo? Deixa eu relembrar, então. Quando eu tenho assim, gostar, gostar é o infinitivo. O particípio do verbo gostar é gostado. Então, a terminação de todos os verbos no particípio é ado, ido ou ido. Dependendo das terminações, a, é ou i. Certo? Partido, gostado, amado, vendido, falado, adorado. Tudo isso aí é particípio. E por que que às vezes pode gerar essa dúvida, como Renilda tinha essa dúvida, que não poderia dizer eu tinha falo ou eu tinha falado? Porque existe na língua portuguesa os verbos que são chamados de verbos abundantes. Ou seja, ele é abundante porque tem mais de um particípio. E, por exemplo, eu vou fazer aqui uma pergunta aqui para vocês. Eu posso dizer eu tinha trago? Não. Por que não, Renilda? Você falou assim, então... Porque trago é o verbo trazer. Eu trago. Mas eu não poderia dizer eu tinha trago, porque também não é um verbo abundante. Eu só tenho um particípio, que é qual? Qual é o particípio do verbo trazer? Lembra a dica que eu dei antes? Trazido. Trazido. Uma dúvida. Diga. O verbo pagar seria uma expressão dessa do abundante? É pagado. Só pagado, não poderia ser pago. Eu tinha pago. Exatamente. Não existe essa opção, eu tinha pago. Só aqueles verbos que são abundantes, que tem dois, certo? Eu vou dar até alguns outros exemplos aqui. Então, eu tinha trazido, porque tem gente que acha que fica um pouco complicado dizer trazido, né? Um pouco diferente. Aí usam trago. Não usem, é trazido. O verbo, eu coloquei até, chegar. Como é que eu devo dizer? Eu tinha... Chegado. Chegado. O verbo falar, que tem aí, é o qual eu tinha falado. E comprar. Regi, deixa só eu entender agora aqui a questão. Porque para eu entender, eu preciso falar, para ver se o que eu estou pensando está certo. E partindo desse princípio, eu vou compreender que não devo falar ou não posso falar. Eu tinha falo. Não. Então, sim, eu tinha falado.
O certo é isso, eu tinha falado isso. Ok. Então, Porque, veja bem, eu vou lhe dar, Renildo, eu vou lhe dar outra explicação que você jamais fala, eu tinha falo. Porque a palavra falo, tanto ele pode ser o verbo falar, na primeira, no presente do indicativo, eu falo, tu falas, mas ele também significa o órgão sexual masculino. Sim, sim, sim. Quando você diz assim, eu tinha falo, significa que você tinha um órgão sexual masculino. Sim, sim. Sim. Deu para entender? Perfeitamente. Então, além de que não existe o particípio fala, é falado somente, porque o verbo falar não é abundante. Ô, Regi, Diga. acho que foi Tatiana que falou, pago, pagado e pago. É pagado e pago, é. Eu Então, disse que era só pagado. Foi eu. Foi a Angeline. As duas opções estão certas, né? Estão certas, é. Eu tinha Obrigada, pago, Alexandre. como eu também eu tinha pagado, não é isso? Tinha pagado. Estão certas, né? Obrigada. Obrigada aos dois, obrigada. Então, Pago, é. tirou fico uma nessa dúvida que eu... Exato. É uma Porque dúvida... estava com ado na minha cabeça. Eu tinha essa dúvida desde a encarnação passada, estou tirando agora. Essa foi ótima, viu? Bem, E aí você aprendeu para me ajudar nessa. Exatamente. Então, o bom é pagar logo tudo, né? Então, tudo pagar bem. logo tudo mesmo, é. Pois é. Renilda tirou a dúvida, minha querida. Por favor, quaisquer dúvidas, qualquer um de vocês retire. Se eu não souber, eu direi, francamente, gente, eu vou pesquisar. E direi aqui, certo? E a gente estuda junto, tá bom? Ok? Tá bom. Vamos seguir adiante, então, agora, Renilda, por favor. Correção das atividades. Vamos corrigir. Pode passar? Então. Exercício 1. Você começou a ler, lê e faça para a gente. Sim, exercício 1. A seguir, pares de palavras. Reescreva, acentuando adequadamente apenas as oxítonas que devem ser acentuadas. Letra A, nuvem, alguém. Só quem será acentuado será alguém, acento no E. Por quê? Alguém. Quero só que acentue, não. Eu quero que diga por quê. Ave Maria. É porque, assim, Renilda, eu falei que eu não ia dar todas as regras. Nós vamos aprender as regras através dos exercícios, porque eu não quero que decore. Eu não gosto de decoreba. Por ser uma palavra oxítona terminada em. Exatamente. Em. Qualquer palavra, quando ela é oxítona, terminada em, ela obrigatoriamente terá um acento. Alguém, refém, ninguém, Sim. Belém. Assim também como jovens não tem acento, armazéns tem acento no E. Porque ou ens. Terminado em ens. Soco não tem acento, mas cipó tem acento agudo no O, porque é uma palavra, deixa eu ver, termina no O. E oxítona terminada em O. Em O, pois é. E também tem, você colocou até no grupo essas regrinhas, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. E tem também a palavra item, que não tem acento, entretanto, refém tem acento. Vamos lá ver. O outro. Tem acento e terminado em igual a alguém. Né? Vamos ver agora. A palavra refém tem acento, tem. Malas. Malas não tem acento. Atrás tem acento no A, acento agudo, e terminado em AS. Ok? Isso. Por isso a palavra oxítona. Assembleia tem acento no E. Não. Não tem acento mais, não? Não. Então pronto. Anéis. Anéis tem acento no E. Anéis tem acento no E.
e de acordo com a regra, ela não... Is faz parte? Oxítona tônica terminada em eis. Is. Tudo bem. Fubá tem acento no A, porém lata não tem acento. Fubá é uma palavra oxítona, porque terminada em A. E tem acento porque terminou em A. Perfeito. Isso. Perfeito mesmo, Renilda. Mas deixa só eu fazer uma lembrancinha aqui da letra F, Assembleia e Anéis, porque a Alexandre, outro dia, manifestou uma dúvida com relação a isso. A Assembleia, ela tinha acento. Isso. E aí, ela é uma palavra paroxítona. A Assembleia, a sílaba tônica, ela está na penúltima, então ela é oxítona. E as palavras oxítonas que tem, quando a sílaba tônica é um ditongo aberto e ela é paroxítona, elas deixaram de ter acento. Somente as oxítonas agora que vai ter acento, os ditongos abertos e os monossílabos tônicos. Por isso que a Anéis tem, mas a Assembleia não tem mais. Certo, Alexandre? Que você outro dia manifestou essa dúvida aqui também. Lembrado. Eu, inclusive, estou até anotando aqui para não esquecer mais, para não levar esse erro para a próxima encarnação. Ô, Alexandre, eu nem diria para a próxima encarnação, nas nossas palestras, para a gente estar falando o mais correto possível. Essa proposta. Sim, com certeza. Alexandre, para que o nosso verbo esteja cada dia melhor. Sim. Para as pessoas que estão nos ouvindo, nós possamos nos expressar melhor para todos aqueles, né, que param algum instante para ouvir a palavra de Jesus através de nós. Claro. Então, eu fico feliz quando a todos, né, mas você expressa suas dúvidas, e isso é muito bom para a gente e nos leva ao crescimento, porque a sua dúvida termina nos ajudando de uma forma bem significativa. Não é isso, Regi? Agora você me diz, o que você achou dessa metodologia que eu estou usando, da gente trabalhar as regras através de exercícios? Você acha que aprende mais ou é melhor decorar? É melhor assim. Renilda, vamos comigo? Sim, ou quem quiser. Não, o exercício é a Eu prática. acho, para mim, isso está perfeito. Porque a gente vai fixar. Para mim, assim, está perfeito. Sim, olha aí tá como ótimo. você falou tudo certinho. Que delícia. A gente aprende vendo a questão, vendo o fato, não fica muito abstrato. Tá? Para mim está perfeito. Eu espero que os meus colegas se manifestem. Tatiana, Marlene, Bruno, se manifestem dizendo o que é que vocês acham da atividade ser assim. Para mim está muito bom. Não sei vocês. Grace Kelly, você acha que está bom assim, Grace Kelly? Ela já levantou ali o dedinho, Renilda, concordando. Pronto. Eu não sei o que acontece, que dia de hoje Grace Kelly está sem... Está sem áudio. Sem áudio. Mas vamos lá. Ô, Regi, rapidinho. Eu estou anotando algumas dúvidas com relação a leituras que eu faço do Evangelho. Mas, na verdade, não estou trazendo para aqui, porque para não fugir do assunto, tem que ser em algum momento. Então, dúvidas, inclusive, até sobre o segmento da leitura. Muitas vezes, alguns parágrafos eu tenho que ler, reler, porque às vezes eu não estou conseguindo entender que verbo está sendo conjugado em determinada parte do parágrafo. E vou melhorando por causa da insistência na leitura. Mas o Alexandre, me permita lhe interromper. Essas dúvidas suas diz respeito à leitura mesmo na sua linearidade, na linearidade da leitura, no vocabulário, na paragrafação, sua dúvida faz parte assim, de quê mais específico? Porque eu posso atacar isso aqui também. Olha, leitura, Alexandre, é essencial para a gente entender uma coisa para poder falar, porque para a gente falar tem que estudar. E para estudar tem que entender. Eu diria linearidade mesmo, entendeu? Assim,
porque eu não queria atrapalhar o curso do programa que você está tendo, mas, por exemplo, tem alguns trechos, por exemplo, que há uma certa dificuldade de leitura que eu tenho. Tem a ver com a pontuação? Olha, eu posso ler aqui, mas eu teria que mostrar para vocês, para ver aqui, por exemplo, página 30, ou página 264 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte de ato de submissão e de resignação, a parte de orações. Aí ele fala aqui, tem 32. Eu sinto, meu Deus, a necessidade de vos rogar, dar-me a força para suportar as provas que vos aprove me enviar. Eu levei muito tempo para entender se dar-me a força para suportar as provas que vos aprovo me enviar. Por quê? Qual a dúvida que você tinha? Olha, eu digo o seguinte, tipo assim, ó, eu sinto, meu Deus, a necessidade de vos rogar. Tipo assim, na minha opinião, ele poderia dizer o seguinte, a necessidade de vos rogar para me dar a força para suportar as provas. Mas só foi a forma dele mudar na escrita, mas o conteúdo não muda. A impressão que eu tive na primeira leitura é que estaria escrito errado, viu? Não, de jeito nenhum. Não tá. Mas assim, então eu já vou colocar aqui também na minha programação essa questão de leitura. Vou preparar uns parágrafos para nós trabalharmos aqui essa questão também da interpretação, porque para interpretarmos, nós precisamos de ter um bom vocabulário, sabermos usar a pontuação, porque quando a gente lê e não faz a pontuação correta, não entende nada. De maneira nenhuma, o entendimento vem. Então, eu vou ter que trabalhar pontuação, vocabulário e trabalhar a própria leitura aqui também. Botar vocês aqui para lerem e dizer o que entenderam. E trabalharmos isso conjuntamente. Isso vai enriquecer, Alexandre, viu? Eu vou colocar na minha programação e a gente vai fazer isso. Eu vou até anotar quando terminar aqui logo, antes de eu esquecer. Marlene, minha querida, você está muito caladinha. Vamos fazer essa segunda questão aí? Vamos. Os acentos de algumas palavras, meu Deus, das charadas a seguir foram propositalmente eliminados. Leia as charadas, observando as palavras quanto à acentuação. Em seguida, reescreva aquelas cujo acento gráfico é necessário acentuá-los. Acentuando-as. Acentuando-as. A primeira foi, letra A. Sabe por que os biscoitos de, eu nem sei ler, água e sal não são feitos de água e sal? Eu acentuei água e reescrevi. Você fez o quê mesmo? A palavra água. Sim, você acentuou. E reescrevi. Agora diga por que você colocou acento na palavra água. Como estamos estudando palavras oxítonas... Não, água não é oxítona, senão... Não, é encontro vocálico. Sim. Eu não sei lhe dizer, mas é um encontro vocálico. E não sei lhe dizer a sonoridade, não sei a regra, mas eu coloquei acento em água. Pronto, então eu vou dar a regra agora para todos nós gravar. Eu copio aqui. É uma palavra paroxítona, Paroxítona. terminada em ditongo. Você foi em cima, Marlene, só não soube dizer o nome. É ditongo, encontro da vogal e semivogal, U e A. Tá? Então, toda palavra paroxítona, sim, essa regra ela é muito usada. Que termina em um encontro vocal em ditongo, ela é acentuada. Nessa palavra aí só tem a palavra, nessa frase aí só tem a palavra água acentuada, correto? É. Vamos para a letra B. Um gato
e um cachorro caíram no poço. Como é que eles saíram? Sim. Eu coloquei o acento no E. Não é? Aí depois eu não vi necessidade de acento. Eu risquei, eu fiz aqui, depois risquei. Na verdade, eu não entendi a charada, mas eles... Né? Não. Alguém colocou algum acento nessa frase aí? Não. Caíram Caíram. Por quê, Alexandre? e saíram também tem acento, né? Sim, por quê? Qual é a regra? Caíram é um hiato, né? Isso. Então, assim, toda vez que nós tivermos o I ou U e eles ficarem sozinhos numa sílaba ou seguidos de S, eles serão acentuados. Por exemplo, faísca. Eu tenho o I seguido de S, mas ele vai ser acentuado porque é um hiato. É a mesma coisa que cairão. O I está sozinho, paroxítona, acentua. Sairão. O I sozinho, paroxítona, acentuou. Gravou, Marlene? Porque isso a gente vai gravando assim, aos pouquinhos. Depois vocês estarão craques que nem vão mais, nem titubear. Vamos seguindo, então. Obrigada, Marlene, pela cooperação, minha linda. Terceiro, Alexandre. Deu plural de deu plural de letra A, caracol, caracóis. O acento tem acento? Tem acento no O. Ó, beleza. Anzol, anzóis. Tem acento no O também. Farol, faróis. Acento no O. Lençol, lençóis. Acento no O também. Aluguel, aluguéis. Acento no E. Anel, anéis. Acento no E também. Qual é a regra? De tom, no caso aqui, aluguel e anel, ou aluguéis, acho que é de tom aberto aí, não é isso? Todos eles. Sim, todos eles são Todos eles são de tongos abertos. Os, és, os e és. Sim. Então, de tongos abertos, oxítonas. Sim. Certo? Essa é a regra. Ok? Angeline, a número 4, por favor. Em qual alternativa todas as palavras em negrito devem ser acentuadas graficamente? Letra A. Aí vamos ler todas e depois dizemos qual é? Vamos ler todas, aí depois você diz qual é. Não, vamos fazer o seguinte: você diz logo qual é a correta, e depois nós vamos analisar por que as outras não estão corretas. Eu gosto assim. Certo. Eu marquei a letra A. Sim. Seria através, várias e grátis. Por quê? Quais são as regras? Eita, essa aqui tá, que eu não... não peguei muitas aulas sobre as regras, mas tem aqui na... Através, oxítona, terminada em S. És. És, né? A gente já viu isso hoje lá com Renilda. Terminada em és, né? Esse. É ou és? Várias. Por que várias? Várias. Paroxítona, terminada em AS? Não, terminada em ditongo. Por causa do ditongo. Isso, por causa do ditongo. E o grátis é paroxítona, terminada em is. Isso. Yes. Okay. O I sozinho também vale. Táxi, por exemplo. Tem acento porque terminou aí. Se for plural, tiver no plural, alguma coisa assim, seria yes. O yes. Agora, B. Por que o B não seria B? A letra B, eu fiz por exclusão, sozinho, né? Eu tirei o sozinho, porque o sozinho não teria o acento. Pronto, exatamente.
Perfeito. Difícil tem acento no segundo I, difícil, no segundo I. Seria uma paroxítona, certo? Terminada em L. Terminada em L. Toda paroxítona que termina em L tem acento. Amável, difícil, louvável. Perfeito. Todas elas. Atrás, acento no segundo A. Uma paroxítona também. Não, terminada. É o quê? oxítona. Ah, oxítona. Ah, é verdade. Atrás. Oxítona terminada em S. As. AS, AS. Prejuízo teria um acento no I. Prejuízo é um hiato Isso, hiato. e sozinho não tem acento. Isso. Letra C. E também por exclusão. O aqui não tem acento, por isso que eu não marquei essa. Sim. Iguaçu também não tem acento. Uhum. No U, né? Apesar de a gente achar que às vezes tem, mas não tem Não acento tem, no não. U. Não. E só teria nessa. Tem acento, Angelina, oxítona só tem acento quando termina em A, E, O e EM. Isso. Então, Iguaçu não teria acento. Não. E está seria a única palavra que teria acento. Está. É uma oxítona terminada em A. Beleza. Perfeito. Ah, tem mais. Saúde. Saúde, um acento no U, por ser um hiato. Isso. E pública é uma proparoxítona. E toda proparoxítona tem acento. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Letra D. Aí também por exclusão. Bisneto não tem acento. Papeizinhos também não tem acento. Uhum. Se fosse papéis, teria Isso. acento no E, que seria um encontro vocálico no final da frase, não é isso? De tom. O EIS. Terminando com EIS. No final Não, teria de tons acento. abertos. Isso, de tongos abertos. Se fosse papéis, mas papeizinhos não tem acento. Papeizinhos não. É aquilo que eu já expliquei a vocês quando eu dei a acentuação, né? Isso. Agora, nessa questão, só lápis teria acento. Lápis é uma paroxítona terminada em is. Beleza. Pronto. Na letra E, por exclusão. Não seria essa opção, porque juiz não tem acento. Sim. Porém, econômico teria acento no segundo O. Econômico. E é uma proparoxítona. Toda proparoxítona tem acento. Perfeito! Eita, que a minha felicidade aqui não tem tamanho. Que parece que já está, essa coisa de acentuação já está sendo bem resolvido. Estou sendo verdadeira? Graças a Deus. Já relembrei e aprendi um monte de coisa agora. Diga, Alexandre. Estamos com o conhecimento bem acentuado. Graças a Deus. Então, vamos para a frente, Renilda, minha querida. Por gentileza. Parece que Renilda travou. Não acredito. Renilda? Travou mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, que às vezes ela cai e bota alguma coisa no WhatsApp. Ah, não, chegou, graças a Deus. Estava achando que você tinha travado, Renilda. Meus amores, antes de eu seguir adiante, vocês me perguntaram aqui, pagado ou pago, não foi? E o que foi que eu falei? Os dois estavam certos. Certo. Mas só que eu deixei terminar toda essa parte da acentuação para dar uma explicaçãozinha a mais sobre isso. Olha, o tenho pago, ele pode ser usado com o verbo pagado. Ele pode ser usado com o verbo ter
e haver. Certo? São verbos auxiliares. Nós temos os verbos auxiliares ter, haver, ser e estar. Tudo isso eu vou explicar quando eu der verbo. Mas só como eu disse que estavam os dois certos, eu só queria acrescentar mais esses dois itens. O pagado, ele é usado quando eu tiver o verbo auxiliar ter e o verbo auxiliar haver. Pago, por exemplo, ele já tinha pagado a conta. Pago, ele é usado com os verbos auxiliares ser e estar. E aí eu tenho assim um exemplo, o valor é pago mensalmente. É pago, verbo ser, certo? Mas isso aqui só foi para esclarecer para vocês um pouquinho mais, mas os dois estão corretos, mas cada um dentro de com verbos auxiliares diferentes. Mas vamos aguardar a gente estudar verbo, que verbo é muita coisa para estudar, viu, gente? O corte aí é mais barato, é? O quê? O corte ali é mais barato, é? Meu querido, agora a gente vai entrar em ortografia, certo? E aí vocês já viram lá uma série de equívocos, né, na escrita, e aqui mais um, vende, peixe-se. A gente nem compreende, não é, ao ler isso aí. O que é que a pessoa quer dizer quando escreve uma coisa assim, não é? Não tem uma compreensão exata. Então, a gente vai estudar agora a ortografia, que é a parte da gramática que estuda as normas do sistema de escrita de nossa língua. Ou seja, ela nos ensina a escrever melhor. Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes nós nos equivocamos mesmo, porque nós temos os dígrafos. Olha, o som de S, nós temos várias letras que têm o som de S. SC, e por aí vai. Então, às vezes a pessoa fica, e aqui eu boto SC, um S, são dois S, como é que é? Atrapalha. Eu não vou dar essas regras também, não, porque aí seria coisa de vocês decorarem. Nós vamos trabalhar essa parte ortográfica também com exercícios. Cada aula minha eu vou intercalando. Uma aula eu coloco mais um exercício de acentuação, em outra eu coloco exercícios ortográficos. E assim vocês vão ver como vocês vão clareando o horizonte de vocês de uma forma lúdica. Certo? Sem decorar regra nenhuma, porque decorar não é para mim. Vamos, Enilda, seguindo adiante aí. Eu escolhi alguns temazinhos para nós começarmos a trabalhar. Por exemplo, quanto uso dos porquês nós temos em português, Denise? Professora, desculpe. Qual foi a pergunta? Quantos porquês nós temos em português? 4. Nós temos o porquê junto com acento, o porquê separado com acento, o porquê separado sem acento e o porquê junto. Olha, quantos porquês? 4. Cada um com seu uso determinado. E aí vamos ver quais são esses usos. Quando é que nós... Alguém tem uma ideia, sem ler ali. Quando é que a gente usa o porquê junto com acento? Junto com acento. Sim. Eu só queria saber, assim, uma ideia de se vocês já têm alguma ideia formada com isso ou não. Não? Ninguém? Então, na minha lembro que o acento sempre me vinha à mente um artigo antes dele. Sempre. Eu não sei o porquê daquilo. Ela gostaria de saber o porquê do céu ser azul. Sempre eu associei o porquê junto com acento com um artigo antes. Pronto. Mas você pode não estar certíssimo, Tatiana, mas não seria apenas um artigo. Eu vou falar sobre isso aqui. Diga, Angeline.
Eu observo o porquê com o acento, que ele substitui um nome. Geralmente, por exemplo, é um motivo, eu não entendo o porquê disso, ou seja, se a gente substituir esse porquê, a gente vai encontrar um nome, que nesse caso seria motivo. Eu não entendo o motivo dela estar assim. Então, Certo. eu entendo dessa forma. Também pode ser isso aí também, tá? Pode ser também. Mas veja bem aqui, o que foi que eu coloquei. O porquê com acento, ele é um substantivo. Eu já falei isso aqui para vocês, mas vou relembrar. Toda palavra em português, seja ela de qual classe gramatical ela seja, se antes desta palavra eu coloco um artigo, ela se torna um substantivo. Certo? Então, se eu tenho jantar, jantar pode ser verbo. Pode. Eu janto, tu jantas, janta, é um verbo. Mas se eu digo assim, o jantar está servido. Esse jantar aí é verbo? Não. Não, É um substantivo, porque antes dele eu coloquei um determinante, que foi o artigo definido o. Então, qualquer palavra. Então, o porquê com acento, ele sempre, junto com acento, ele vai ser sempre usado depois de um determinante. O que é um determinante? Pode ser um numeral, pode ser um artigo, pode ser um pronome ou qualquer outro tipo de determinante, que vai determinar, vai mudar a classe gramatical daquela palavra. Então, sempre que vocês tiverem a palavra porquê junto com acento, antes vai ter não apenas o artigo sim, mas pode ter, por exemplo, no primeiro exemplo que eu coloquei aí, eu fiz questão de colocar outros exemplos, para vocês saberem que não é apenas o artigo. Meu porquê não é segredo. Qual é o determinante que eu tenho aí? O pronome possessivo meu. Há 4 porquês na língua, um numeral, 4. Certo? Então, sempre que eu tiver um determinante na frente dele, será escrito junto com acento. Ok? Segundo tipo de porquê, separado com acento. Sempre, normalmente, frases frases interrogativas. No final delas. Então, vamos prestar atenção em frases interrogativas em que eu tenha o uso de porquê, tá? Se o porquê vier no final da frase interrogativa, será porquê separado com acento. Se ele vier no início da frase interrogativa, será separado sem acento. Ou seja, frases interrogativas e que tenham o porquê, o uso do porquê, sempre separado. O porquê sempre separado. Vocês vão prestar atenção na posição deles. Se ele vier no final, põe acento. Se ele vier no início, não tem acento, mas ambos separados, ok? É ali o que eu coloquei. Porque separado com acento, temos uma preposição, põe um substantivo que, usualmente no final de frases interrogativas. Você veio o porquê. Ele está rindo de quê? Você falou isso para quê? Final. Interrogativa, acento. No início. Aí eu coloquei o porquê separado sem acento, que é no início, em frases interrogativas, mas interrogativas diretas ou indiretas. O que é uma frase interrogativa indireta? É aquela frase que pede uma resposta, embora não tenha uma frase, um ponto de interrogação, mas ela pede uma resposta. É uma interrogativa indireta, e o porquê também será separado. Veja bem, eu coloquei 2 exemplos aí.
Por que ele chorou? Vocês estão vendo aí, logo de cara, que é uma interrogativa direta. Eu tenho um ponto de interrogação aí. E o porquê veio no início, separadinho. Agora, digam-me por que ele chorou. É uma interrogativa indireta. Digam-me. Pede uma resposta. Porque é como se eu estivesse dizendo assim, por que ele chorou? Só que dito de outra forma, interrogativa indireta. E também, quando eu puder substituir o porquê pelo qual. Se eu puder substituir o porquê por pelo qual, pelas quais, ele também será separado. Exemplo, os bairros por que passamos eram sujos. Separado por quê? Porque eu posso substituir os bairros pelos quais passamos eram sujos. Ok? E o último porquê em frases afirmativas e em respostas. Esse é o facílimo. Não fui à festa porque choveu. Estou dando uma explicação. O motivo pelo qual eu não fui à festa. Ok? Dúvidas? Nós vamos praticar isso através de exercícios e isso vai ficar também muito fácil. Tá? Mas alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, Renilda, vamos praticar. Regi, com licença, na verdade, eu estou me perguntando se Joanice está bem, ela não apareceu mais. Ela é irmã de Renilda, né? Joanice, está bem, Renilda? Peraí. Peraí. Volta. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Acho que ela não ouviu, né? Peraí, você está falando o quê? Joanice não apareceu mais, ela está bem, né? Minha irmã? Sim. Ah, Jana, Joanice. Tá bem, minha filha, tá bem. Diz ela que a gente está mandando um abraço para ela. Tá bom, obrigada, Angeline. Ela não apareceu, não sei porquê, mas ela está bem. Tá bem, obrigada. Bem lembrado mesmo, Angelina. É porque eu fico aqui, eu não vejo todo mundo, gente. Aí eu fico sem ver. Eu vou até ficar abrindo toda hora aqui esse Ela não apareceu aqui, hoje. eu vejo quem está aqui. Pode passar, Renilda. A gente já vai para o exercício, meu anjo. Peraí, só um minutinho. Aqui. Aí. Complete. Complete as lacunas utilizando os porquês todos. A letra A, deixa eu ver aqui quem está aqui caladinho aqui, que eu não estou vendo todo mundo aqui. Alexandre, não sei se ele já falou hoje, já. Alexandre, a letra A. Não sei o porquê de tanta euforia, com acento junto. Pronto. Olha o determinante aí, o. Aí só pode ser aí porque junto com acento. Ok? Letra B. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Grace Kelly, você pode falar letra B? Às vezes o som dela, às vezes atrapalha, meu pai. Eu gosto tanto de ouvir Grace Kelly. Boa noite. Boa noite, minha querida. Letra B, deixa eu ver. Você não compareceu à reunião. Separado com você não compareceu à reunião. Por quê? É o último porquê ali, ó. Porque está no final da frase, interrogativa. Qual seria? Separado com acento. Isso. Vou voltar aqui, ó, Grace. Separada com acento. Separado com acento. Separada com Exatamente, foi o que eu falei, ó, Grace. Toda vez que vocês tiverem uma frase interrogativa e for usar o porquê, já sabe que ele é separado. Isso aí já é bom saber, gravar isso. Separado.
Só precisa olhar se é no final da frase ou no início. Se é no final da frase, põe o acento. Se é no início da frase interrogativa, não põe acento, é só colocar separadinho. Beleza, Grace. Muito bem, minha querida. Obrigadinho pela participação. Tatiana. Letra C. Os caminhos porque percorremos são tortuosos, porque junto com acento. Por quê? Né? Não, porque junto com acento? Porque junto sem acento. Porque junto Os sem caminhos, porque percorremos são tortuosos. Sim. Está dando uma resposta afirmativa. Não. Então, vai ser porque... Não, Renilda, não. Vamos analisar direitinho essa frase? Vamos? Olha aqui, ó. Angeline levantou a mão, Angeline, então fale. Nesse caso, o porquê ele pode ser substituído pela expressão pelo qual. Então, é o porquê separado e sem acento. Sem acento. Veja bem, eu posso dizer aí, ó, os caminhos pelos quais percorremos são tortuosos. Então, é uma outra regrinha que eu disse. Quando eu puder substituir, ele vai ser separado sem acento. Certo? Renildo, se eu colocasse assim, olha, os caminhos por que percorremos não seriam... Quando a gente usa esse porquê aí, é como se a gente estivesse dando uma explicação. Eu não gosto de matemática porque eu não a entendo muito. É uma explicação, é o porquê junto sem acento. No caso aqui, eu não poderia usar esse porquê junto sem acento porque não teria uma explicação. Os caminhos por que percorremos, é como se eu percorri esse caminho, eu percorri o caminho porque eu precisava chegar do outro lado. Aí seria uma explicação, mas no caso aí seria pelos quais percorremos, porque separado sem acento. Então, vamos prestar atençãozinha nisso, né? Marlene, a letra D. Porque sem acento. Junto sem acento. Porque não desiste dessa aventura maluca. Não, porque é uma interrogativa. É porque separado, com acento. Por que não desiste dessa aventura maluca? Sem acento. Sem acento. É porque ela falou sem acento, depois colocou acento, eu estava esperando ver se é uma frase interrogativa. E aí, uma frase interrogativa e tem a frase interrogativa direta. É separado. A frase é interrogativa, o porquê vai ser separado. A sua atenção, Marlene, vai ser na posição onde esse porquê vai estar. Se for no final da frase, você põe acento. Se for no início, como é o caso da letra D, não põe acento, mas separados ambos. Tá? É frase interrogativa, o porquê é separado. Certo? Sem acento no início. Sem acento no início, no final com acento. Tá bom? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, a gente vai gravar, vai fixar isso rapidinho. Letra E, Denise, por favor. Voltamos porque estávamos com muita saudade. Porque juntos sem acento. Pronto. Aí é uma explicação. Por que foi que nós voltamos? Porque estávamos com saudade. Explicação. É o porquê junto sem acento. Ok? Beleza. Fico feliz. Vamos ver o segundo. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista os porquês, para não repetir.
A primeira frase é: não fiz a pesquisa porque estava doente. Qual o porquê vocês acham que é a letra A, B, C ou D para colocar ali dentro do parênteses? Não fiz a pesquisa porque estava doente. Qual é o tipo de... Letra D de dado. É D, de dado é explicativo. Junto sem acento. Junto sem acento. Está explicando o porquê não ter feito a pesquisa. Segunda frase. Por que Marcela não conta toda a verdade? Separado. D de casa. Sem acento. É? C. C de casa. Casa. Separado sem acento. Separado sem acento. Pergunta. Pergunta no início. Né? Separado sem acento. Terceira frase. Não quis ir ao cinema. Por quê? Separado Separado com com acento. Separado com acento, letra B. Letra B. Perfeitíssimo. E nem imagino o porquê dessa alegria. Letra A. Letra Porque junto e com acento. Olha o artigo lá, como Tatiana falou, e Angeline. O. Aí vocês não têm dúvida. Então, eu imagino, sim, o porquê dessa alegria, porque todo mundo já está craque nisso, pelo que eu estou vendo. Uhul. Uhum. Perfeito, fico muito feliz mesmo. Vamos adiante, Renilda, para ver se dá tempo. Dá tempo ainda, gente, eu falar de onde ou aonde? O que é que vocês acham? Dá tempo. Então, Eu vamos já lá. tenho que ir, Pro, já Essa deu meu quebra a horário. cabeça de muita gente. Já vai, Tati. Ô, meu amorzinho, tá? Então, uma boa noite para você, viu? Boa noite. Boa. Pode passar, Renilda. Onde ou aonde? E aí? Quando é que eu uso onde e quando é que eu uso aonde? Há muita atrapalhação com relação a isso. Muito mesmo. Sim. Onde? Indica um lugar fixo, sem ideia de deslocamento. Costuma ser usado como advérbio de lugar ou como pronome relativo. Como pronome relativo, ele liga um termo ao outro ou uma oração à outra, que é a função do pronome relativo. Nesse caso, pode ser substituído pelos termos em que, no qual, na qual, sem alteração de sentido. Vamos ver os exemplos. O local onde eu trabalho fica no centro da cidade. O local em que eu trabalho fica no centro da cidade. Esse é um pronome relativo. Eu posso usar também no caso onde, mas especificamente o onde, sendo advérbio, ele vai indicar um local fixo. E é diferente do aonde. O aonde, ele vai indicar movimento, deslocamento. E pode ser substituído por para onde. Aonde você vai? Por que aí eu devo usar aonde e não onde? Por causa do verbo ir. Está indicando movimento. Alguém vai para algum lugar. Ele quer saber para onde vai. Então, é aonde. E o onde é algo parado. Certo? Onde você está? É fixo. Então, vamos fazer o que a gente grava e depois eu faço um para casa amanhã. A gente termina por hoje, Nilda. Pode passar aí. Regi, uma pequena dúvida. Eu não botei exercício desse, não? Uma pequena dúvida. Diga. Esses termos onde e aonde. Eu já ouvi falar que, do ponto de vista da elegância da língua portuguesa, deveriam ser evitados. É verdade? Nunca li isso sobre isso, não, Alexandre. Uhum. Se você leu isso, me diga até onde eu vou até pesquisar isso. Eu nunca vi isso, não. Na verdade, eu não li. Eu me lembro que eu estava fazendo dissertação de mestrado e o professor corrigiu. Ele falou assim, numa das correções, ele falou, é sempre bom evitar o termo onde.
que não fica um pouco deselegante para a língua. Até hoje eu tenho essa dúvida. Não, porque tem gente que coloca onde em tudo quanto é lugar. Sim. Uma repetição exagerada de termos, não é isso? Não. Coloca no lugar errado. Deixa eu ver, porque eu fiz umas anotações aqui de onde a onde. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que é para eu lhe mostrar. Não. Porque eu lembrei aqui, porque eu estava lendo sobre isso numa das minhas gramáticas. Tem gente que usa onde em tudo quanto é lugar, mas ele não pode ser usado em todos os lugares. Eu prometo que eu trago segunda-feira aqui uns exemplos sobre isso. Onde não usar a palavra onde. Como não usar a palavra onde. Eu acho que é porque, nesse caso aí, o professor colocava porque ele estava sendo mal usado. Verdade. Entendeu? Mas não é que... Aí deveria ser evitado mesmo, porque não era para ser usada a palavra onde no conteúdo onde ela estava. No texto onde ela estava. Mas eu prometo, segunda-feira, trazer vários exemplos sobre isso. Certo. Viu? Agora foi que eu me toquei o que o professor queria dizer. Uhum. Eu não coloquei exemplo de mal, de onde não. Passa aí, Renilda, porque eu acho que eu coloquei depois. Veja mais se tem ainda alguma coisa. Aqui. Vamos fazer apenas o exercício aqui de onde, aonde, depois eu vou explicar mal e mal na próxima segunda, correto? E a gente faz o exercício aqui de mal segunda-feira. Assinale a sequência que complete corretamente as sentenças. Os turistas foram ao Cristo Redentor. E aí? Onde? Vamos fazer o seguinte, para não ficar todo mundo falando, anote aí qual é o que vocês acham, se é onde ou aonde. Aí depois a gente vê qual é a letra correta, certo? A segunda frase. Você vai depois do expediente. É onde, aonde você vai depois do expediente? Olha o verbo ir. Nas metrópoles brasileiras, o trânsito é congestionado, um simples trajeto pode demorar horas. Ele conquistou um lugar na empresa. E aí, qual a letra que vocês acham que seria? Já é a resposta, né? Aonde? Letra B de bola. B de bola, também coloquei. Aonde? Isso mesmo. B de bola, todo mundo acha? B de bola? Alguém colocou diferente? Não? Não. Pronto. Então, vamos analisar, vamos ler agora com a opção correta, não é? Os turistas foram ao Cristo Redentor, onde puderam observar a bela paisagem da cidade. Por que onde, Marlene? Fixo. Fixo. Onde? No lugar... Cristo Redentor. Fixo. Você vai depois do expediente. Onde ou aonde? Vocês disseram que é aonde. Por que aonde? Porque é imprevisível. Não é fixo, é relativo. É movimento. Isso. Dá uma ideia de movimento. Movimento. Você vai em algum lugar. Onde você vai? Você vai andar, você vai viajar, você vai caminhar, algum lugar você vai. Letra C. Nas metrópoles brasileiras, onde o trânsito é congestionado, um simples trajeto pode demorar horas. Por que onde? Também ele está se referindo a um lugar. Nas metrópoles. Não indica movimento. É um lugar fixo, nas cidades grandes, né? Ele conquistou um lugar na empresa,
aonde ninguém mais chegou. E por que aí é aonde? É aí que eu queria chegar. Dá uma ideia de deslocamento, né? De deslocamento que eu quero dizer. Movimento dentro da empresa, de cargo. É isso. Perfeitíssimo. Perfeito. Clareou mais, gente? Renilda, fale aí se clareou. Você está muito caladinha. Não, mas eu estou aqui, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Nas metrópoles. Ele conquistou um lugar na empresa. Movimento aonde ninguém mais chegou. Onde é que se encontra o movimento aí, Renilda? Ele conquistou um lugar na empresa. Vai ser onde, então? Onde ninguém mais chegou? Aonde? A letra B, o correto. Aonde? Mas aonde eu disse que indica movimento. Onde é que você está vendo movimento aí dentro dessa última frase? Eu estou perguntando a você porque eu estou percebendo que você está com dúvida. Não fique com dúvida, pelo amor de Deus. Bom, eu já entendi, Regi, que aonde requer movimento, deslocamento, e onde não, é o lugar fixo. Isso aí eu entendi. Sim. Agora, ele conquistou um lugar na empresa. Porque, assim, se ele conquistou um lugar na empresa, significa dizer que ele poderia ocupar vários cargos, estar em vários lugares, né? Onde ninguém mais chegou. Ele poderia estar hoje em um cargo, digamos, hoje ele ser um vendedor, amanhã ele vai ser subgerente, depois... Eu imagino assim, tá certo isso? É por isso que indica movimento. Pois é. Aonde ninguém mais chegou, porque para você progredir dentro da empresa, você vai passando de um patamar para outro. Começa como vendedor, depois gerente, depois subgerente, depois gerente, depois até dono da empresa, sei lá. Né? E uma empresa grande, você passa por vários... Isso indica o quê? Movimento. O movimento. Então, aonde ninguém mais chegou, porque indica esse movimento dentro da empresa, no percurso dele, na trajetória dele como profissional. Certo? Então, não é só um movimento de locomoção, de trajeto, em termos de percurso físico, entendeu? Pode ser também indicando movimento dentro até de outros caracteres, que depois eu vou trazer outros exemplos também. Mas só porque eu botei esse exemplo aí exatamente para mostrar, para você não pensar que esse movimento é só de deslocamento físico, de um lugar para o outro. Na verdade, da empresa também é de um lugar para outro, mas não de um trajeto, de um percurso através de um transporte, por exemplo, digamos assim, ou das pernas. Deu para entender? Eu entendi. Tá tudo claro? Então, segunda-feira eu vou começar a aula falando do que foi mesmo que eu disse, meu Deus. Deixa eu anotar logo aqui, senão eu esqueço. Foi mal com L e mal com U. Não, mas eu disse que eu ia trazer segunda-feira. O que foi, Alexandre? Exemplos de não usar onde. Onde não usar onde, não foi? Isso, exatamente. Pronto, eu vou anotar. Tá vendo como está a memória? Eu vou anotar quando terminar aqui, que eu estou sem caneta nenhuma aqui. Onde não usar o onde. Ô, Regi, daqui a pouco a gente vai terminar, né? Daqui a pouquinho. Eu gostaria que você ficasse na sala para a gente conversar, tá bom? Tá certo. Aí as pessoas vão sair e a gente continua. Tá certo. Ok. Então, eu vou fazer, como é segunda-feira, eu começo com isso, como não usar o onde, que é bem interessante isso que você trouxe, porque é muito usado isso, e o mal com U, mal com L. Também muita gente atrapalha isso. Angeline, você quer fazer a nossa prece final, meu bem? Para encerrarmos com a paz. Ai, eu sou péssima prece. Não diga isso não, meu bem. Mas tiver algum colega aí... eu posso pedir a outra pessoa, eu mesmo posso fazer. Obrigada. Marlene, você pode fazer, meu bem?
Marlene! Eu já estou fazendo a prece com o áudio fechado. Ah, tá. Fica difícil a gente ouvir, Eu né? aceito fazer assim a prece. Espírito de luz. Amoroso Mestre Jesus, a espiritualidade, amigos, bons espíritos que nos reúnem aqui em Teu nome, Senhor, para que cada dia possamos aprender mais da língua portuguesa. E nesse intuito de amor, de paz, que nesse momento, Mestre amado, possamos vibrar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para nossos irmãos que estão em guerra, por tantos conflitos que há no nosso planeta. Que essa força amorosa de amor reverbere em volta deles, Senhor. Chegue aos lares em desarmonia. Cobre, Senhor, com muita luz, todos aqueles que desejam aprender, servir em Teu nome. Que a nossa palavra sejam palavras amorosas, harmoniosas. E que todo sentimento de amor, de paz e de bondade cubra o nosso planeta. Hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Ele nos dê uma boa semana, e voltemos segunda-feira em paz e com mais amor para distribuir aqui entre nós todos. Beijos para vocês. Beijo. Seja. Tchau, gente. Boa noite a vocês. Boa noite. Um Obrigada, abraço pra Angeline. Obrigada, Janice. Benedito. Obrigada, Bruno. Obrigada, Denise. Marlene. Obrigada. Tchau, gente.